Começando mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, na nossa temporada de 2018, que vem trazendo profissionais do mais alto gabarito ligados à educação mogiana de São Paulo e, por que não, mundial. Hoje estamos conversando aqui com o professor Paulo Pinhal, que vai falar um pouco sobre o plano diretor da cidade de Mogi das Cruzes e sobre a lei de anistia. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na TV Simpro. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando aqui na TV 5, né? E poder passar para os nossos telespectadores aí o que é esta lei de anistia, né? Bom, para as pessoas que não sabem, toda cidade com um determinado número de habitantes ela precisa ter um plano diretor, que é uma série de normas que a cidade precisa seguir, até para a construção de novos edifícios e etc. Explica um pouquinho para a gente o que é isso, professor. Ok, eu vou tentar fazer um roteiro, né, que é mais ou menos assim. Nós temos a questão do Estatuto da Cidade, que rege como as condutas que acontecem dentro de uma cidade, e temos a Constituição, e essas duas leis federais, ela estabelece que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem a necessidade de ter um plano diretor. Esse plano ele regulamenta, por exemplo, a altura dos prédios, algo nesse sentido. Ele vai um pouquinho além. O plano diretor é um plano de diretrizes do crescimento da cidade. A cidade de Mogi das Cruzes ela é pioneira no plano diretor, onde o primeiro plano foi da década de 60. E depois, por força de lei, nós tivemos um plano há 10 anos atrás, 2007, tivemos o plano. Então, por conta da lei, do estatuto, há a necessidade de sempre ter uma atualização, porque as coisas que aconteciam no passado, né, hoje já mudou completamente o quadro. Eu até, só voltando a esse plano diretor da década de 60, nele já estava previsto as perimetrais. Então, se nós não tivéssemos feito as perimetrais, imagine vocês a cidade como seria, né? Agora, por conta a cada 10 anos nós temos que fazer a renovação, começou no ano passado o trabalho de atualização do plano diretor. O senhor me passou que, a partir dessa atualização, aqui em Mogi das Cruzes, 45 mil obras passaram a ficar irregulares, mesmo as pessoas pagando IPTU e etc. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que torna uma obra irregular a partir desse novo plano diretor. Tá, só dentro da mesma sequência, para a gente fazer o plano diretor, ele é composto de várias ferramentas urbanísticas. Então, entre elas, a gente tem o Polo Gerador de Tráfego, que é o PGT. Nós temos aí o COI, que é o Código de Obras do município. Uhum. Nós temos o EIV, que é Estudo de Impacto de Vizinhança. E temos a LOUS, que é a Lei de Ordenamento e Uso do Solo. Essa LOUS é que realmente ela faz as restrições do uso do solo. Ela foi aprovada, a nossa LOUS, no ano 2016. E com isso, no finalzinho do ano de 2016, e com isso, de certa forma, essa LOUS ela acabou engessando a cidade, porque a lei começou a ter muitas restrições com relação ao uso do solo. Então, por exemplo, a permeabilidade, o que seria, por exemplo, o solo natural, hoje eles acabam exigindo 20% da área do terreno. Uma outra coisa, os recuos laterais, que antigamente nós tínhamos 1,5 metro, a atual lei que está valendo, ela pede um recuo de 2 metros. Muita gente construía mais de uma casa no mesmo terreno e a lei atual não permite. Então, com isso, logo que foi lançada a lei, ela acabou, de certa forma, engessando um pouco o desenvolvimento das edificações dentro da cidade e, ao mesmo tempo, ela acabou criando aí, para desespero de muitos, 45 mil unidades, segundo a prefeitura, que se tornaram irregulares. Então, respondendo à sua pergunta, o que se torna uma casa irregular? Primeiro, às vezes a pessoa faz aquela edícula, aquele puxadinho, aquela construçãozinha no fundo da casa. Uhum. Então, a lei atual pede que tem que ter um recuo de 3 metros do fundo. Não pode mais construir a casa encostada no muro do fundo. Mas o cara não sabia, chamou o pedreiro e acabou fazendo lá a churrasqueira,
ou né, uma lavanderia ou alguma coisa do tipo. Então, isso é um tipo de irregularidade. Agora, soma-se a isso que, dentro da cidade, a gente constata que existe muita gente, por falta de orientação e de saber a importância do engenheiro e do arquiteto, às vezes acaba contratando um pedreiro e acaba ampliando a casa. E essa casa ela acaba sendo feita de maneira ilegal, sem um alvará da prefeitura. Às vezes passa a impressão de que um imóvel irregular é um imóvel que foi construído numa área de invasão ou algo do gênero. E pelo que o senhor passou para a gente, às vezes você só aumentar um cômodo de uma forma irregular também, sem um alvará, sem um alvará, isso já torna o imóvel irregular. Isso. Mas para a pessoa que está assistindo a gente, para o pessoal que está vendo a gente lá em casa e está pensando, eu já construí mesmo, não vou derrubar, não vou jogar dinheiro fora. Se eu não regularizar este meu imóvel, o que pode acontecer? Bom, a primeira coisa é o seguinte, se ele não fizer a regularização, ele vai estar sujeito a multa e, pela atual lei, até mesmo ter que demolir a obra. Vou dar um exemplo assim, hoje nós temos córregos pela cidade que tem que ter um distanciamento de 15 metros do córrego. Se ela construiu e invadiu essa área, que é a área de preservação ambiental, não tenha dúvida que aí há necessidade de fazer a demolição dessa construção, né? Professor, eu vou querer saber um pouquinho mais do senhor no próximo bloco, como que as pessoas podem fazer para regularizar esses imóveis. Mas isso, depois do nosso intervalo comercial, a gente volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro de volta para mais um bloco, hoje recebendo o professor Paulo Pinhal, que está conversando um pouco, explicando para a gente como que funciona esse novo plano diretor da cidade de Mogi das Cruzes, que foi aprovado em 2016, contando um pouco como que funciona essa lei de anistia e o porquê de de vários imóveis acabarem se tornando irregulares a partir desse novo plano diretor. Professor, no bloco anterior eu perguntei ao senhor como que o imóvel se tornava irregular, passou a ser irregular a partir dessa nova lei. E agora mas eu queria que o senhor me explicasse como que as pessoas que estão nessa situação podem fazer para regularizar esses imóveis. É necessário, pelo que o senhor havia me passado, que seja consultado um arquiteto, um engenheiro, um profissional da área, é isso? Como que vai funcionar? Foi aprovado em 2016 foi a lei de uso-ocupação do solo. O plano diretor está sendo trabalhado ainda. Né? Ainda está em construção. Ainda está em construção porque ele é um conjunto de ferramentas urbanísticas. Né? Agora, com relação às pessoas que têm o imóvel irregular, é claro que, com certeza, construíram sem o acompanhamento de um engenheiro e arquiteto. E a lei da anistia dá a oportunidade da pessoa poder fazer a correção, né? E, claro, tem que ter um envolvimento do engenheiro e arquiteto, porque ele vai lá no local, ele vai fazer uma vistoria para ver se a edificação ela tem assim, condições, né, condições de estrutura, se ela tem a questão da habitabilidade, questão de umidade, mofo, se ela tem trinca, rachadura, fissura, identificar se realmente a construção oferece algum perigo
para quem está utilizando, né? Não significa necessariamente que a pessoa vai ter que demolir aquela parte que construiu e refazer. Pode ser que mesmo que ela tenha construído sem a consulta de um arquiteto, às vezes só com uma reforma ou com um reforço seja possível manter aquele espaço? Sim, não, então, o que tem ocorrido, né, é que a pessoa que fez a construção, que está irregular, ela entra em contato com um profissional, engenheiro, arquiteto, esse vai até o local, faz o levantamento da construção e, como temos essa brecha da anistia, ele consegue fazer toda a reprodução do que está construído, mesmo que esteja assim inadequado, e aprovar. Meu escritório, particularmente, o que a gente tem feito é um laudo de vistoria, e nesse laudo de vistoria a gente coloca as recomendações do que deve ser feito. Até agora, nós já fizemos dezenas de projetos e não tivemos assim, nenhum tipo de caso que nós tivemos que pedir para a pessoa fazer a demolição, né? A maioria das coisas, assim, então, das obras, elas estão irregulares com relação à legislação, mas a própria legislação de anistia está dando a oportunidade da correção. Professor, agora uma pergunta pode ser até... Não é uma provocação, senhor, que Sim. é presidente do Colégio de Arquitetos, mas tem-se a impressão, e às vezes as pessoas têm a impressão de que a arquitetura hoje em dia se resume muito à parte de decoração, de reforma e etc. E acaba negligenciando o profissional da arquitetura quando precisa fazer uma obra maior. Só o laudo do engenheiro é suficiente. E, na realidade, não é assim, né? Não é. Olha, eu poderia dizer o seguinte... a maioria das pessoas, né, que constrói não sabe a importância que é ter um profissional, ou engenheiro, ou arquiteto, participando da obra. É claro que a diferença entre o engenheiro e o arquiteto é que o arquiteto ele é mais preparado para o desenvolvimento de projetos e o engenheiro ele é mais preparado para o cálculo estrutural, para manter esse projeto do arquiteto em pé. Não que a lei nos permite, eu, por exemplo, como profissional, eu posso projetar e ser responsável pela obra, também a parte de execução. Mas aquele negócio, a minha formação é mais no sentido da própria desenvolvimento de projeto. E a palavra projeto significa projetar. Então, o arquiteto, quando ele senta para desenvolver o projeto, ele projeta como será a casa e as coisas que podem acontecer dentro do próprio ambiente, né? A gente consegue prever, por exemplo, setorização, circulação. Eu tenho até um trabalho que mostra, por exemplo, algumas casas que, dependendo do desenho da planta, ela proporciona atrito dentro de casa. A pessoa tem problema familiar e o problema está exatamente na questão do desenho do projeto da casa. Influencia no psicológico das pessoas que moram na casa? No uso mesmo. Eu vou dar um exemplo assim, básico. Quando você faz uma circulação numa sala cruzada que passa entre o sofá e a televisão. Esse é um dos problemas que a gente tem e grave, porque a pessoa está assistindo televisão, sempre vai estar passando alguém na frente ali, e isso pode proporcionar um atrito, principalmente se a pessoa está assistindo um jogo de futebol e na hora do pênalti o cara para na frente. E aí, como é que está o jogo, né? Quer dizer que a não contratação de um arquiteto pode acarretar em términos matrimoniais? Também. Por outro lado, é provado de que a participação do profissional dentro da obra ela consegue reduzir 20% do custo da obra. Porque quando nós elaboramos um projeto, a gente consegue especificar todos os materiais e quantificar. A pessoa ela sabe exatamente aonde que ela vai pôr o pé. Professor, a gente está concluindo mais um bloco, e no próximo bloco eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como que os alunos de arquitetura aqui da Universidade de Mogi das Cruzes estão trabalhando junto com os profissionais para regularizar esses imóveis aí que, a partir dessa nova lei, ficaram irregulares. Não saia daí, o TV Simpro volta já já.
Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco deste TV Simpro, hoje recebendo o professor Paulo Pinhal, que é presidente do Colégio de Arquitetos e professor da Universidade de Mogi das Cruzes, falando um pouco sobre a regularização de vários imóveis que acabaram ficando irregulares a partir desse novo plano diretor. E, professor, eu perguntei ao senhor no bloco anterior como que os alunos da Universidade de Mogi estão trabalhando e auxiliando em relação a isso. O senhor havia me falado fora do ar que a pessoa que quiser regularizar o imóvel, ela procura um profissional e muitas vezes esse profissional não tem uma equipe tão grande assim, e eles podem ir até a universidade que os alunos vão auxiliá-lo nisso. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente como que funciona esse trâmite, mas também o quão é importante isso para a formação do aluno. Ok. Bom, quando nós detectamos que a lei de uso e ocupação do solo ela engessava a cidade, houve uma reivindicação dos profissionais da cidade no sentido de que realmente tivesse uma anistia. Quando foi detectado que teríamos aí um número muito grande de obras para serem regularizadas, o Colégio de Arquitetos ele percebeu que não teríamos equipe técnicas na cidade, embora nós temos mais de 1.200 profissionais da área de arquitetura aqui em Mogi das Cruzes, mas não teríamos condições de atender a todas as obras irregulares num tempo curto. Então, o Colégio de Arquitetos ele começou a desenvolver cursos de preparação para essa anistia, já começou desde agosto do ano passado, e fez um trabalho junto com estudantes da Universidade de Mogi também, onde o colégio conseguiu aí fazer uma capacitação de mais de 35 alunos. Esses alunos, a capacitação que nós fizemos foi ensiná-los a fazer o levantamento, fazer a reprodução gráfica desse levantamento e a produzir as peças que são necessárias para a aprovação da atualização aí da anistia. Mas aí esses alunos eles saem da sala de aula e eles vão lá visitar a obra? Normalmente, nós capacitamos porque o colégio remunera, paga para esses alunos fazerem o trabalho. E eles são supervisionados por arquitetos. Então, aquele arquiteto que, às vezes, ele não tem uma equipe técnica grande, ou ele trabalha sozinho, e há uma demanda grande, porque todo mundo começou a procurar os profissionais arquitetos e engenheiros, porque só consegue regularizar a obra por meio dos engenheiros e arquitetos. E aí o que acontece? Nesse momento eles contratam o colégio, né, por um preço muito acessível para eles, e o colégio subcontrata, né, o estudante, e dentro dessa contratação do estudante nós temos lá arquitetos e engenheiros que supervisionam o trabalho que o estudante está fazendo. O que a gente tem visto de muito bom é que sempre se fala da distância entre a academia e a prática. Nós estamos proporcionando lá no colégio a oportunidade do estudante ter o contato direto com o cliente, com a obra, verificar as condições, ver a parte de documentação, se pode, se não pode, a parte burocrática de dar andamento, dar entrada em processo. Então, a gente está percebendo que a gente está colaborando para que esse estudante possa vir a ser um bom profissional no futuro. Professor, essa lei de anistia, ela começou quando? Ela vai até quando? E vocês já têm uma estimativa de procura? Como que está a procura das pessoas para regularizar? Então, ela começou em 1º de fevereiro e ela é de 90 dias. Provavelmente vai no final do mês de abril, para não dizer 1º de maio. Há a possibilidade dela ser prorrogada mais 90 dias. Tá? Com relação à própria prefeitura, como é uma coisa que não é muito fácil, não está tendo muita procura.
não a procura que desejada. Por isso, nós acreditamos que eles que vão acabar fazendo a prorrogação até o final de junho. Agora, eu posso falar com relação ao meu escritório, que a gente tem tido uma procura boa, porque além do Colégio de Arquitetos, eu tenho escritório de arquitetura há 38 anos, e nós montamos uma equipe especializada nisso, né, nessa área, e a gente tem tido uma procura boa, assim, todos os dias, pessoas nos procurando e a gente atendendo aí as pessoas. Importante, né? Essa lei da anistia, ela facilita, se tiver a documentação em ordem. Se a pessoa pretende vender a casa, o documento já está ok. Se ela pretende fazer o registro no cartório, às vezes tá lá em formal de partilha, herança, então é uma oportunidade para que a cidade possa regularizar a sua situação imobiliária. O senhor falou que a procura ainda está abaixo das expectativas, mas as pessoas que ainda não entraram em contato com vocês, com a escola ou com o seu escritório, estão, vamos deixar para lá, vamos prorrogar. O senhor me falou que tem multa e a multa é bem salgada, né? Sim. Caso a pessoa não regularize, né, ela fica enquadrada num artigo lá da prefeitura, onde são 60 unidades fiscais, que dá hoje a primeira multa alguma coisa em torno de 10.100. E aí tem uma dobra, se a pessoa não regularizar, vai para 20 mil e depois ainda chega até 30 mil. Em última instância, perde o imóvel. Se não pagar, tem gente que fala, eu levar multa, não vou pagar. Tá bom, vai para a dívida ativa e aí vai para leilão. Vai para leilão. Então, a gente torce que não chegue nesse nível e que, aí no caso, procurem aí um profissional da arquitetura e da engenharia para regularizar o seu imóvel, porque a oportunidade é agora. Professor, infelizmente nosso tempo que é curto, eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui na TV Simpro. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu espero receber o senhor em breve e, sendo prorrogada ou não, que o senhor volte aqui para falar como que ficou a questão desses imóveis. Ok, eu que agradeço a toda a equipe da TV Simpro. Vocês são muito simpáticos aí e torço aí para que todos nós tenhamos sucesso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professor. E se você ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com o professor Paulo, ou quer entrar em contato com algum dos outros professores aqui do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, entre em contato conosco através do site, que é o simpromogi.org.br, ou através do e-mail, que é o simpromogi@uol.com.br. Também pode entrar em contato pelos telefones 4799-1106 ou 4799-7066, ou também pode vir até aqui a nossa sede para tomar um café, conhecer o professor Marco Antônio e todos os outros professores que estão sempre por aqui. Nós ficamos na rua Carmela Dutra, número 147, no Jardim Esplanada. O TV Simpro dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe nossos outros programas pelas nossas redes sociais e nós nos vemos na semana que vem. Até lá!